Para quem não me conhece, não tem problema nenhum, sempre falei isso, né? Eu não sou nada mesmo, só sou o Rodrigo, né? Mas eu sou o líder do Elo Azul, com muito amor, os meninos estão aí, muito obrigado pela presença de todos vocês. E Deus tem confiado a vida desse grupo, né? Na vida da minha, na minha vida e nas... Rapaz, Deus tem confiado esse grupo, né? Sobre as minhas mãos, né? E aí, minhas mãos e as mãos da minha esposa, a gente tem tratado com muita dedicação, com muito zelo, e nós agradecemos ao Senhor por isso. Quando o Magui disse que eu estaria com a oportunidade de trazer a palavra, eu agradeci ao Senhor, né? E já fiquei logo nervoso, aí comecei a orar, perguntar ao Senhor o que o Senhor queria falar nesse dia. E eu falei assim: Deus, e aí? O que vai ser? O que o Senhor vai querer falar naquela noite? Aí o Magui veio aquela pergunta, né? E aí, qual o tema? Assim, agora complicou, né? O tema fica difícil. Eu sei o que eu quero falar, mas eu não sei qual o tema botar. Mas o tema que o Senhor me deu é a glória do Senhor, tá? E aí, eu comecei a ouvir um louvor especificamente. Falei assim: Isaías, tem que tocar o louvor aí, irmão. Me senti conectado, né? E o louvor é um louvor muito ousado, né, na letra. E a cantora lá, ela fala assim, que ela está à espreita do Senhor. E ela pergunta assim, ó: apareça e eu não me importarei com nada, mesmo que o meu corpo, ele não aguente a sua chegada. Eu não me vergonho da presença do Senhor. Aí eu falei assim: eita, meu, música top. Vamos escutar ela todos os dias. Eu comecei a escutar. Aí o Espírito Santo, ele me fez uma pergunta, né? Tá certo, você não se vergonha da minha presença não, né? Mas se hoje eu te tocasse da maneira como você deseja, o que você faria? Aí eu entrei numa crise existencial durante 48 horas, porque eu não tinha resposta para essa repreensão do Senhor. Mas em muita oração, né? Graças a Deus eu obtive essa resposta. E eu queria deixar essa pergunta primeiramente para vocês, antes da gente compartilhar aquilo que eu tenho preparado aqui. E se Deus tocasse você da maneira como você espera? E o que você faria? Vamos lá. A glória de Deus, ela é a manifestação invisível ou visível dos seus atributos. A glória de Deus é a manifestação invisível ou visível dos seus atributos, do seu poder. E todas as coisas apontam para a beleza da sua santidade. Quando falamos da glória de Deus, saiba que nunca ninguém poderá falar desse assunto na sua totalidade, porque a glória de Deus, né, a sua excelência, ou quem Ele é muito grande para nós que somos pequenos, né? Nós jamais conseguiremos entender isso na sua magnitude, mas Deus deixa alguns pontos da sua glória, né, do seu poder, de como Ele age na sua palavra, e nós vamos falar um pouco sobre isso durante esse sermão. A glória de Deus traz duas representatividades principais na sua palavra. A primeira é a manifestação do seu caráter. Então, todas as vezes que você falar sobre glória de Deus, ou você ler sobre a glória de Deus na Bíblia, saiba que Deus, ele está querendo comunicar ali partes do seu caráter. Existe uma passagem em Êxodo capítulo 33, verso 18 e 19, onde Moisés fala aquela frase clássica, né? Peço-te que me mostre a tua glória. E Deus responde a Moisés: diante de você eu farei passar a minha bondade. Então, a bondade, ela é um atributo do Senhor. A bondade do Senhor não é igual à nossa bondade. A bondade do Senhor é algo além de ações. É o que Ele é. Então, Deus, ele mostra a sua bondade para Moisés ali, passando por quê? Porque aquele povo precisava entender que o Deus que ele adorava era bondoso. Porque Deus, aquela imagem do jardim, da queda do homem, até o Êxodo, era ainda muito clara. Eles sabiam ali o que tinha acontecido, que o homem tinha pecado, e que eles tinham saído do jardim, e que a mulher e o homem tinham sido amaldiçoados, e depois veio o dilúvio, e depois veio as pragas do Egito, e o Senhor precisou falar assim: ó, eu sou bom.
Então a glória de Deus se manifestou ali para Moisés, para que eles pudessem entender e Moisés pudesse entender também que Deus é bom. O segundo atributo, que Deus, a segunda representação que Deus quer trazer ao manifestar a sua glória é a manifestação do seu poder. Em Mateus 28 e 18, Jesus fala: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. A palavra autoridade ali no original é a palavra exousia, que significa um poder legítimo. Ou seja, todas as vezes que nós falamos sobre a glória do Senhor, também nós provaremos do seu poder. Quando Cristo veio aqui na terra, Ele expressou a glória de Deus também através de sinais. Sabemos que essas representações da parte de Deus funcionam de maneira prática, porque Deus, Ele é um Deus didático. Todos vocês devem saber que a Bíblia ela é separada em duas alianças. A aliança de Deus com os homens, a primeira aliança, e a nova aliança. Eu queria fazer aqui uma pequena explicação rapidamente sobre essas alianças. A primeira aliança, ela é fundamentada sobre leis, mandamentos e onde o povo precisava de um mediador para saber qual era a vontade de Deus. E essa aliança nós chamamos como a velha aliança. Então, como vocês devem saber, um episódio muito famoso aí que aconteceu no Antigo Testamento é que Deus, através de um homem, comunicou que encheria a terra de água e que ele salvaria apenas uma família. Então Deus falou para Noé: Noé, eu vou destruir a terra com água e você vai salvar a sua família. Então Deus usou um mediador para comunicar ao povo a sua ação. Você também deve lembrar que Moisés estava passando de boa pelo deserto e do nada ele viu uma sarça pegando fogo. E era fogo na sarça, mas a sarça não se consumia. Também Deus iria comunicar ali a Moisés, o mediador, o que ele iria fazer com o povo de Israel, que era tirar Israel do Egito. Também, para finalizar, vocês também devem lembrar que houve um episódio ao qual Moisés subiu ao Monte Sinai, e no Monte Sinai começou a ter relâmpagos, fumaça, e todo mundo ficou com medo. Deus escolheu Moisés para subir no monte, para que ele pudesse comunicar ao povo o que ele queria falar. Essas comunicações de Noé, de Moisés, elas não são simplesmente comunicação apenas por falar. Deus quer mostrar algo da parte dele. Com Noé, Deus queria falar que ele era misericordioso e falou assim: Noé, a terra ela está cheia de pecado, mas pela minha misericórdia eu irei salvar a sua família. Lá no deserto, na sarça, ele queria mostrar que ele era o libertador. E assim foi, ele libertou o povo do Egito. E já lá no Monte Sinai, ele queria comunicar a sua autoridade. Porque naquele tempo já existiam muitos deuses. Mas o Deus que consegue fazer um monte fumegar, relâmpagos caírem do céu e comunicar a verdade ao homem é somente um Deus. Mas nós sabemos que Deus, ele é um Deus didático. Então saiba que todas as vezes que Deus falar algo, Deus ele quer também uma resposta de nós. Queria uma resposta de Noé e de Moisés. Então Noé, ele devolveu a resposta. Ele obedeceu fazendo a arca. Moisés, ele devolveu uma resposta. Ele foi lá e libertou o povo do Egito. Ele foi lá e comunicou aquilo que o Senhor tinha falado com ele em cima do monte. E nós, o que nós temos comunicado quando o Senhor fala com nós? Porque é muito interessante querer receber algo da parte de Deus, mas o que nós vamos comunicar com aquilo que Deus tem falado conosco? Isso é tão sério que Deus usava um mediador entre o povo, que lá em Números aconteceu uma pequena DR entre a família, né? Moisés estava encobrindo um casamento, né, que pela lei eles não achavam que era correto. E Arão e Midian começaram a ter dúvidas se Deus falava mesmo com Moisés. E aí o Senhor convidou eles para um cantinho de conversa. E lá em Números 12, do 5 a 8, ele fala assim: ouve agora as minhas palavras
Isso falando para Arão e para Miriam. Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu em visão falarei. Mas não é assim com o meu servo Moisés. Moisés, ele é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele. Claramente, não por enigmas. Em algumas versões você vai ver que Deus está falando assim, eu falo através de Moisés face a face. Aí, meu amigo, Moisés aqui ficou grandão, né? Se ele tivesse um Instagram, irmão, aqui o cara ia ficar estourado no outro dia, né? Mas Deus quer falar o quê? Aqui, um mediador era necessário para que fosse restabelecido o relacionamento de Deus com os homens. Isso parece muito uma coisa que a gente acredita, né? Que já veio mais lá no futuro. Mas era exatamente isso que Deus estava apontando. Vocês precisarão de um mediador. Vocês ainda não estão prontos. Mas agora eu falarei pelos homens. Mas logo, logo eu falarei face a face com todos vocês. Sabemos que Deus é relacionamental. Por isso ele disse isso a Moisés. E disse ainda mais que Moisés faria obras muito maiores. Se você for analisar, irmão, a história de Moisés, assim você fica com uma pequena inveja, né? Porque Moisés, ele é, eu acho que na minha percepção, assim, o cara do Antigo Testamento que mais teve visitações do Senhor. O cara que mais viu o Senhor, provou do Senhor. E eu falo assim, Deus, presente, né? Então serve aqui, irmão. Fala aqui comigo. Mas a diferença de Moisés para mim e a diferença de Moisés para todos nós é que Moisés, ele escutava ao Senhor e ele respondia ao Senhor. Nós escutamos ao Senhor, mas nós não temos respondido aquilo que o Senhor tem falado. Como é que eu sei disso? Nós temos várias cadeiras vazias aqui. E quantas vezes nós ouvimos dizer que nós precisávamos convidar alguém, ou trazer alguém, ou pregar para alguém? Será mesmo que nenhum de nós temos capacidade de trazer pessoas para essa cadeira? Será mesmo que a voz do Senhor, através da palavra do discipulado, ela é tão pequena dessa forma? Não, não é. É porque Deus tem falado e nós não temos respondido. Existiam muitos deuses naquele tempo e muitas manifestações. Então, se você também voltar lá para o Êxodo, você vai ver que quando Moisés obedeceu ao Senhor jogando o cajado no chão, o cajado se transformou em cobra. Só que os caras foram lá e fizeram as mesmas coisas, né? Os magos daquele tempo fizeram a mesma coisa. Quando Moisés transformou água em sangue, Deus transformou água em sangue através de Moisés, você vai ver que eles também fizeram a mesma coisa. Mas existiam coisas que aqueles homens não podiam fazer. É falar ao coração de outro homem. É dar um direcionamento para o homem que mudasse a sua história. Ou seja, se você olhar para a história de Abraão, com certeza alguém podia ter falado assim, cara, essa terra aqui não tem nada para ti. Onde tu mora, a terra aqui é seca, a terra aqui é pobre. Mas Abraão não mudou a sua estação por voz de outro homem. Mas a partir do momento que Deus se revelou para Abraão e falou assim, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu mostrarei, rapidamente Abraão foi. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós precisamos entender uma coisa, principalmente nos primeiros homens. Eles querem nos ensinar sobre obediência. Porque Deus, ele não precisava falar muitas vezes. Deus falava, na maioria das vezes, apenas uma vez, e aqueles homens, eles respondiam. E vamos deixar bem claro, né, que essa antiga aliança da lei, dos ensinamentos e tudo aquilo que eu falei aqui é a antiga aliança, onde Deus, na maioria das vezes, se manifestava ao povo para mostrar partes do seu caráter. Hoje nós vivemos, né, em uma nova aliança, uma aliança com Cristo. E essa nova aliança, ela se consiste, e aí tem um verso que dá para resumir muito bem isso, em Lucas 22:20, né, que da mesma forma, após a ceia, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, enquanto na antiga aliança, os homens precisavam sacrificar,
para pedir perdão pelos seus pecados, ou precisavam sacrificar para agradecer ao Senhor por algo, agora na nova aliança não. Apenas um sacrifício é necessário para que nós pudéssemos nos achegar até Deus. Então, nessa nova aliança é a restauração da comunhão entre Deus e os homens. O sangue de Jesus selou essa aliança sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, meus irmãos, eu não sei como você se sente. Se você se identifica mais com a antiga aliança ou com a nova. Mas eu sei algo para você. Deus te convida para a nova aliança. Mas como é que eu sei, Rodrigo, se eu estou vivendo essa nova aliança? Se você fez o compromisso e entendeu que Deus morreu em uma cruz e ao terceiro dia ressuscitou e em breve voltará para buscar a sua igreja, se você fez a sua confissão pública entre os homens, você já faz parte da nova aliança. Então não olhem para a antiga aliança querendo viver como ela. Não precisa. Olhem para essa nova aliança que aponta para Cristo. O autor de Hebreus cita que a nova aliança é perfeita, pois Cristo é o centro dela e ele não faz parte dessa criação. Ou seja, o que ele quer falar? Na antiga aliança, Deus estabeleceu um tabernáculo. Deus disse, eu quero o tabernáculo dessa forma, vai ter essas coisas, mas esse tabernáculo era conduzido pelas mãos dos homens. Porém, na nova aliança em que nós vivemos aqui, a nova aliança ela é estabelecida por Cristo. E Cristo, ele não tem nada humano. Cristo, ele é Deus. Embora tenha sido feito homem, a aliança que ele fez conosco é algo espiritual. Não passa por mão de homens, não passa por planos humanos, mas passa por um plano divino em resgate do favor de todos nós. Se essa aliança está validada no seu coração, você agora tem que entender que você não precisa de um mediador. Você tem livre acesso ao próprio Deus. Você pode falar com Ele e receber algo da parte dele. A igreja, ela é extremamente importante, porque ela nos ajuda a ser sólidos na nossa fé. Mas nessa nova aliança, nós vamos ler que o próprio Jesus fala, se você quiser falar comigo, entre no meu seu quarto, no seu secreto, e ali você me encontrará. O que Deus está falando aqui? Ei, eu agora não sou apenas um Deus que fala por meio dos homens, eu sou um Deus relacionamental, eu estou à espera para te ouvir. E como você tem usado essa ferramenta? Você tem falado com Deus todos os dias? Porque eu não sei se você sabe, nós temos a liberdade de cultuar o Senhor, nós temos um templo, nós temos aqui tecnologias, os melhores instrumentos, mas existem muitas pessoas que não têm nada disso. O que você tem feito com a sua liberdade? O que você tem feito com essa oportunidade de falar com um Deus divino e real? O que vocês não, O que nós temos feito com isso? Será que nós temos utilizado isso da maneira correta? Nós temos que entender, meus irmãos, que Deus ele fala, Deus ele se comunica, mas Isaías ele já deixa claro, buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. O que ele quer dizer com isso, embora naquela época ele não soubesse na sua totalidade, é que Deus um dia vai voltar. E se você não usufruir da maneira correta essa nova aliança com Deus, meus amigos, você não poderá mais encontrar Deus, porque ele voltará para buscar a sua igreja. Amém? Um outro ponto da nova aliança é que nós não precisamos mais oferecer nenhum tipo de sacrifício pelo nosso pecado, porque Cristo foi o único sacrifício e o sacrifício suficiente. Eu não sei se você sabe, mas na antiga aliança eles precisavam se achegar até o tabernáculo para oferecer um sacrifício em troca dos seus pecados. Na nova aliança agora não, nós não precisamos oferecer um sacrifício. O sacrifício já foi feito por Cristo na cruz, e agora nós temos livre acesso
para nos achegar até o Senhor e pedir perdão pelas nossas falhas e pelo nosso pecado. Nessa nova aliança, Deus demonstra a sua face poderosa e relacionamental. Você sabe que o povo, ele vinha de um tempo que nós chamamos de um tempo intertestamentário, que foi marcado por um tempo de silêncio. Foram 400 anos que Deus não comunicava aos homens, ou seja, Deus não levantou profetas. E quem era o povo judeu, o povo que cria em Deus, entendia que em um tempo viria o Messias, viria a promessa, mas Deus não poderia chegar da maneira como foi anteriormente. Deus precisava descer na terra e falar assim: eu sou o Messias. Ele precisava ser um Deus agora relacionamental. Ele precisava agora ser um Deus que abraça, um Deus que fala, um Deus que come junto e um Deus que senta à mesa. Porque o povo sabia que outrora Deus tinha agido de uma maneira vertical, mas agora eles esperavam algo mais próximo, porque pelas promessas eles sabiam que viria um Deus face a face, relacionamental. Então Deus não veio apenas com a sua face poderosa, Ele veio se relacionar e veio também mostrar todo o seu poder. E meus amados irmãos, quero falar para vocês que o mesmo Cristo que estava lá naquele tempo é o Cristo que está nos céus, e o Espírito Santo que está dentro de você lhe ajuda a se comunicar com esse Cristo que está no céu. Se você quer algo da parte de Deus, entenda, você precisa pedir, você precisa buscar, porque nós somos uma religião que acredita na continuidade dos dons, ou seja, que Deus ainda faz, que Deus ainda opera, que Deus ainda fala. Se você tem escutado um silêncio do céu, eu queria dizer algo para você: tem algo de errado com você, porque o nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que se mostra e é um Deus que relaciona. A nova aliança com Jesus marca um tempo de relacionamento e de liberdade com Deus, onde Deus agora nos ouve e nos atende. Quantos aqui têm testemunhos de atendimentos de Deus, que você pediu algo para o Senhor e o Senhor lhe concedeu? Todos nós, porque essa promessa aqui não é uma promessa vã. Essa promessa é uma promessa real, é uma promessa que está de pé, porque Deus, Ele não é filho do homem para mentir. Deus, aquilo que Ele falou, Ele cumpre. E meus amigos, os homens da antiga aliança, eles buscavam a Deus apenas por um favorecimento próprio, ou seja, eles buscavam ao Senhor porque eles tinham medo de morrer. Eles buscavam ao Senhor porque eles queriam ser prósperos. Eles buscavam ao Senhor porque eles queriam fazer parte de uma comunidade. Já não há mais tempo para isso. Chegou o tempo de eu e você sermos conectados e imitadores de Cristo. Chegou o tempo de nós abraçarmos a graça e nos apaixonarmos por Jesus. E se você quer aprender um pouco mais sobre Jesus, olhe para a pessoa que está do seu lado. Eles carregam Cristo. É por isso que tem uns que são meio feios assim, mas eles têm Cristo dentro deles. É por isso que nós estamos aqui reunidos como igreja em nome de Jesus. Deus, Ele está dentro de nós. Nós temos parte de Cristo. E nós que eu falo, é nós que fizemos a confissão plena do sacrifício de Jesus. Então, se você tem brincado de ser crente, eu queria lhe dizer uma coisa: se arrependa e pare com esse modo de viver. Saiba que os seus pecados lhe afastam de Deus e tira o prazer de viver a liberdade do acesso ao Deus Pai. Mas Rodrigo, cadê o teclado? Cadê? Vamos usar isso. Meu amigo, me ajuda aqui, por favor. Mas o que é, Rodrigo? Pelo amor de Jesus, que a aliança antiga e a nova tem a ver com a glória de Deus.
Independente do tempo, do lugar ou do culto em que nós frequentamos, existe uma ação que antecede o derramar da glória de Deus. Estes dois tempos retratam bem que o homem sempre precisou do Senhor e o Senhor sempre estava disposto a se relacionar. Na antiga aliança, de uma forma aparentemente mais distante, mas nessa nova aliança, agora de uma forma mais proximal. Meus amigos, não precisa assim de muita coisa, sabe, para que nós possamos sentir o toque de Cristo ou do Senhor em nossas vidas. Antigamente existiam protocolos, existiam tempos, existiam ofertas, existiam preços, mas agora nós só precisamos de arrependimento. Nós só precisamos de arrependimento, porque Deus, ele não habita onde há pecado, mas Deus, ele se manifesta onde há um coração quebrantado e rendido aos pés dele. E existe uma ação que nós podemos fazer para provarmos continuamente a glória do Senhor. E essa ação, ela é a obediência. Na antiga aliança, em Êxodo 40, quando terminaram de confeccionar o tabernáculo, o Senhor falou assim: Moisés, monta o tabernáculo aí. Aí, durante todo o capítulo 40, o Senhor manda assim: Moisés, bota esta água, bota tempo, faz isso aqui. E é uma leitura que você vai ficando cansado, né? Você apanha um negócio que repete que só, e Moisés lá, Moisés fazendo, e Moisés respondendo. Mas quando chega nos últimos versículos do capítulo 40, ele fala assim, ó: depois que o tabernáculo estava todo montado, a glória do Senhor invadiu aquele lugar. Às vezes as ações que o Senhor pede que nós tenhamos parecem loucuras ou parecem pequenas, parecem repetitivas e ordinárias do dia a dia, mas não. Deus, ele tem propósito com a obediência. E na antiga aliança, mesmo assim, no meio de todo daquela dificuldade que era de alcançar o Senhor, uma coisa não mudava: se eles eram obedientes, o Senhor falava com eles. E na antiga aliança, na nova aliança, meu irmão, vai ser diferente? Não. Sabe por quê? Porque Cristo foi obediente ao Pai e se tornou homem no meio de nós, por favor de todos, e morreu em uma cruz, ressuscitou ao terceiro dia e em breve voltará para buscar a sua igreja. Deus obedeceu ao Pai, e por causa da obediência de Cristo, a missão de Deus, Ele manifestou a sua glória no meio de nós. Meu amigo, eu não sei você, mas você está no tempo em que Deus está te dando a oportunidade de ser obediente, porque homens fortes nascem em tempos difíceis, mulheres fortes nascem em tempos difíceis. E esse tempo que as pessoas não querem saber do Senhor, que as pessoas querem rasgar os valores, é o tempo de nós nos posicionarmos e declararmos que apenas existe um Senhor, apenas existe um Salvador. O mundo tem apenas uma resposta, o mundo tem apenas uma solução. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, e é esse Cristo que eu e você defendemos, cremos e falamos. Então, meus amados irmãos, pela obediência de Cristo, a missão que Deus deu para Ele, nós podemos provar da glória do Senhor. Mas Rodrigo, quando foi que aconteceu essa obediência? A minha mente pequena não consegue lhe dizer. Em um tempo da eternidade, o Senhor falou que queria salvar a humanidade, e Deus, Ele aceitou essa missão. E Ele aceitou essa missão, e Ele sabia cada rosto aqui que estaria representado. Deus, Ele foi obediente. Por quê? Porque Ele queria nos mostrar que a obediência precede a glória.
Deus Pai Todo-Poderoso entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso para que eu e você pudéssemos entender que a obediência de Cristo nos deu o acesso da glória e da eternidade com Deus. Mas Rodrigo, antiga aliança, nova aliança, e a minha vida? E aí, a minha vida, o que é que tem a ver com essas coisas todas? João 14,15: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Atos 5, 29 e 32: porém respondeu Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. No 32: e nós somos testemunhas acerca dessa palavra, nós e também o Espírito Santo de Deus, que deu àqueles que o obedeceram. Então, se você obedecer ao Senhor, você terá o Espírito Santo dentro de você, manifesto, porque se você aceitou a Cristo, você já tem o Espírito Santo, mas a manifestação do Espírito Santo de você, o batismo com o Espírito Santo, a manifestação dos dons, ele só virá através da sua obediência. E entenda, meus amigos e irmãos, eu não estou dizendo para você que é fácil obedecer. Não é. Eu particularmente passei por uma situação bastante assim, que por muitos anos foi muito dolorosa para mim, muito dolorosa. Mas são situações que a gente passa no dia a dia. Em um culto de Natal, eu estava na congregação, né, a qual eu fazia parte. E aí Deus, ele no final do culto tinha uns amigos aqui, né, louvando e pulando, aquelas igrejas da parede preta, né, no final do culto todo mundo vem pular. E aí o Senhor falou assim, ó, vai orar pelo fulano. Aí eu falei assim, Deus, hoje não, ele tá ali orando todo mundo, já tem gente orando por ele lá, e o cara era meu brother, assim, Deus, não vou ficar aqui de boa, passei o dia trabalhando, Deus, não vou. Terminou o culto, fui lá, me confraternizei com todo mundo. E aí passou, né? Aí chegou os últimos dias do ano. E aí a gente recebeu uma notícia no grupo, dia 1º de janeiro, né? Que aquele meu amigo tinha sido encontrado morto com overdose. Rapaz, eu falei assim, Deus, se eu tivesse ido orar, Jesus. Nunca saberei, se eu tivesse ido orar, se esse cara, o Senhor não tinha dado livramento para ele. A nossa obediência, ela não depende apenas ela não fala somente sobre a nossa vida. A nossa obediência também fala sobre os nossos amigos, ele fala também sobre a nossa família, ele fala também sobre os nossos grupos. Quando nós obedecemos a voz, nós estamos dizendo sim para cuidar do rebanho do Senhor. Então eu não sei o que Deus tem pedido para você. A maioria dos problemas, né, da juventude é namoro, é área sentimental, são problemas com pornografia. Cara, eu já tive a idade de vocês, eu já passei por todos esses problemas, mas eu não conheço ninguém, e eu faço parte de um grupo das pessoas que obedeceram e se arrependeram. Eu conheço pessoas que não obedeceram e se arrependem de não ter obedecido. Então eu não sei qual foi a expectativa com que você veio nesta noite para este culto, mas eu quero que você saia daqui entendendo que Deus, Ele quer a sua obediência. Ele quer a sua obediência com um salário mínimo, Ele quer a sua obediência com 10 salários mínimos. Ele quer a sua obediência sem emprego e Ele quer a sua obediência com o emprego dos seus sonhos. Ele quer a sua obediência aqui em Fortaleza, Ele quer a sua obediência no interior do Ceará, ou Ele quer a sua obediência nos países perseguidos. O que Deus quer de nós é a nossa obediência. E meu irmão, a Bíblia, ela é sequencial e ela mostra: obedecer nunca falhou. Obedecer nunca falhou. E para finalizar,
Eu vejo que nós estamos em um período em que logo, logo o Senhor vai voltar. Deus, Ele vai voltar. Eu não posso dizer quando, mas eu sei que o Senhor vai voltar. E Ele vai voltar para aqueles que permanecerem até o fim. E como é que eu vou permanecer até o fim, Rodrigo? Sendo obediente. Sendo obediente. O homem no jardim se relacionava com Deus face a face. O pecado quebrou esse relacionamento, e aí nós passamos agora a nos relacionar. No Antigo Testamento, eles passaram a se relacionar com Deus de cima para baixo. Deus estabeleceu um tabernáculo na terra e trouxe um pouco mais a proximidade desse relacionamento. Mas Cristo veio para que nós pudéssemos novamente, todos os dias, se encontrar com Ele na viração do dia. Não olhe para o Éden apaixonado, pensando que isso nunca mais vai acontecer. Olhe para o seu quarto e deseje estar lá, porque o Senhor está esperando todos nós. E no meio de pequenas obediências, nós provaremos de grandes coisas do Senhor. E eu não sei como você está essa noite. Eu não sei há quanto tempo você não sente a presença de Deus, há quanto tempo seu coração não é movimentado, aquecido, mas eu sei que se você obedecer a voz, novamente o Senhor fará de você uma morada. E eu sou um cara novo, tenho 30 anos, sou casado, tenho 2 filhos, embora a minha carcaça aqui seja um pouco, né? Mas eu me lembro que eu me converti com 7, eu me batizei com 8, tive que fazer uma prova para me batizar, porque a igreja disse que eu era muito criança, me batizei. E eu lembro que quando eu tinha mais ou menos aí, que a idade da maioria, né, da galera aqui, 19, 18, eu participava de cultos que eles não tinham essa excelência aqui. Não tinha ar-condicionado, não tinha os melhores instrumentos, não tinha os melhores ministros, mas eram cultos de pessoas que não se importavam com isso. Era um culto de pessoas que buscavam a face do Senhor. Então eu convido você a soltar as distrações, sabe? Esquecer aquilo que tem te atrasado. Joga isso fora e olhe para Cristo. Uma das maiores visitações que eu recebi do Senhor foi em um grupo de 3 pessoas. Uma célula com um líder, eu e um amigo. Eu era tão difícil, mas tão difícil, que o líder ia me buscar em casa. Ele ia me deixar e ele falava assim: sejam obedientes à voz, e se vocês permanecerem, vocês viverão coisas extraordinárias. E eu peguei aquela palavra assim, e eu lembro que eu falava assim: rapaz, esse cara sabe nem o que ele está falando, mano. Esse cara, como é que eu vou ver coisas extraordinárias aqui se a minha célula nem cresce? Não vem ninguém novo para minha célula, eu não sinto nada quando eu estou aqui na célula. Mas o problema não é onde você está, mas como você está. Essa palavra, ela foi montada no meio de muitas lágrimas, de muitos momentos de oração, de muito momento de busca. Eu falava assim: Senhor, eu não tenho nada para oferecer, e eu quero que, na verdade, o Senhor que fala. Deus, eu sou gago, a minha dicção é ruim, eu não consigo levar a minha Bíblia, que eu estou sem óculos, não consigo enxergar. Mas se o Senhor for adiante de mim, nada disso vai importar. Amados, o Senhor tem compromisso e Ele tem propósito com todos nós, mas nós temos que obedecer a voz. Quando o Maguinho me chamou, eu poderia ter dito não. Meu filho ficou doente semana, saí de madrugada do hospital, fui trabalhar, tive uma semana difícil de trabalho, perca de dinheiro, não sei o que. Mas se eu deixasse isso tomar o lugar das coisas que verdadeiramente importam, a minha vida
ela não teria sentido. Então que nós possamos entender que para que nós possamos provar da glória do Senhor, da sua presença, do seu poder, da sua abundante graça, nós precisamos obedecer. Que Cristo abençoe todos nós em nome de Jesus.